Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e vamos dar continuidade ao nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A gente já vinha tratando aqui sobre os alimentos, né? Como que devem ser, como que o consumidor deve ficar atento na questão dos alimentos. E hoje nós vamos ver as condições de higiene de um estabelecimento. Então, os estabelecimentos eles precisam seguir regras de higiene, tá? Para limpeza, para acomodação, né, dos produtos, quanto à refrigeração, por exemplo. Então, tudo isso deve estar também em regra para o fornecedor, para ele seguir essas regras de higiene. E não só o fornecedor em si, mas os seus funcionários também, né? Isso já na pessoa, né, do fornecedor, que deve fornecer a estes usuários, estes funcionários, as vestimentas apropriadas para para manuseio ali dos alimentos. Então, luvas, máscara, aquelas luvas, por exemplo, umas luvas especiais para quem mexe com carne, para não se cortar e ter um contato, por exemplo, de sangue com a carne do próprio funcionário. Por quê? O que o funcionário acaba fazendo, ela vai implicar no fornecedor. Então, se o fornecedor ele não fornecer para este funcionário, isso como um empregador no caso, ele não fornecerá ao funcionário as vestimentas próprias, né, os materiais próprios para poder fazer este manuseio de alimentos, por exemplo, de forma adequada, ele será responsabilizado. Então, toda vez que o consumidor ele identificar que um estabelecimento não segue regras de higiene, chega e vê que o estabelecimento está sujo, está visivelmente com sujeira, ou então ainda com cheiro ruim, isso tudo ele pode ser notificado e fazer essa informação na vigilância sanitária, que a vigilância sanitária irá fiscalizar este estabelecimento e punir ali com o rigor da lei este estabelecimento, para que esse estabelecimento ele comece a seguir essas regras, né? Então, muitas vezes o consumidor, ele, às vezes, por ter um contato, por ser um estabelecimento que é do próprio bairro, né, tem um pouco de receio a fazer uma denúncia, por exemplo, na vigilância sanitária, por medo de punir ali aquela empresa, né, aquele empresário, porque às vezes conhece ou não. E acaba que isso pode trazer um problema para a população em geral daquela região, porque aquele fornecedor não está seguindo as regras de higiene. E a vigilância sanitária, ela vai fiscalizar e, além de punir, ela vai orientar este fornecedor. Então, esse fornecedor, ele tem ainda como seguir aquelas regras e entender como ele deve tratar aqueles produtos, né? Como ele deve tratar o seu estabelecimento, seguir as normas de higiene e poder atender melhor ainda a população, melhor ainda os seus consumidores, tá? Bom, os produtos industrializados. Quanto aos produtos industrializados, a gente precisa ficar bem atento ao rótulo deste produto, porque o rótulo ele deve trazer algumas informações que são essenciais e importantes para o consumidor. Então, se o fornecedor ele está fazendo um produto industrializado, né, ele precisa demonstrar que aquele produto tem alguns tipos de produtos que podem ser prejudiciais, né, à saúde de certos consumidores. Então deve ser necessário informar a quantidade, a composição e aí é muito importante incluir os aditivos, tá? Além de nome e endereço do fabricante. Então tudo isso tem que estar ali no rótulo deste produto, tá? Carimbos ou os registros de serviço das inspeções, como a Vigilância Sanitária ou o Ministério da Saúde, aí vai depender de qual que é o tipo de produto, tá? A data de fabricação deste produto, quando esse produto ele foi fabricado, lote também é necessário, a validade deste produto, a indicação de substâncias que sejam prejudiciais à saúde. Então, quando tem ali, por exemplo, um produto químico nessa industrialização, né, algum aditivo químico nessa industrialização deve ser indicado também, além de, claro, o peso do produto, que, como a gente já viu, é direito do consumidor ele aferir esse peso ainda dentro do próprio estabelecimento, tá? Bom, os aditivos, né? O que são esses aditivos? Geralmente são os conservantes, os antioxidantes, estabilizantes, espessantes, corantes, aromatizantes. Então tudo isso tem que estar constando na embalagem, no rótulo do produto. Ó,
tem um produto que tem um corante, tem que constar aquele corante, geralmente a gente pega um produto, está escrito assim, aromatizante artificial. Então tudo isso são aditivos químicos que são colocados ali nesse produto, nesse alimento, para poder dar sabor, para poder conservar melhor. Então, por exemplo, os conservantes e oxidantes, eles fazem com que o produto ele dure por mais tempo, por exemplo. Os estabilizantes, os espessantes, ele mantém aquela propriedade física. Então, muitas vezes a gente vê aquelas batatas chips, por exemplo, né, que tem uma crocância. Isso tudo vem a depender dos estabilizantes, os espessantes que mantêm essa crocância, que mantém este aspecto físico deste alimento, tá? Então, isso tudo deve ser indicado na própria embalagem, tá? Os corantes, aromatizantes que tornam os produtos mais atraentes, então você abre, tem um produto ali que ele é bem amarelinho, ou ele é bem vermelho, tem um cheiro, isso tudo é aditivo químico muitas vezes. Então, quando o produto é industrializado, ele tem que constar esses aditivos químicos, quais são esse tipo de aditivo químico, por quê? Porque muitas vezes um consumidor ele pode ter alergia, ou ele então tem alguma dieta de restrição quanto a algum tipo de alimento. Então tudo isso tem que estar constando neste rótulo, nessa embalagem, tá? Quanto aos produtos congelados, a gente tem que estar bem atento quando a gente vai adquirir um produto congelado, porque o produto congelado, ele depende de outros fatores também. Depende que o freezer daquele estabelecimento esteja funcionando corretamente. Então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. A gente precisa observar a data de fabricação deste produto, o prazo de validade dele, tá? Então, como eu disse aqui, a condição do refrigerador, aquele refrigerador você verificou se ele está vazando, por exemplo, você abre o refrigerador, às vezes a gente está no supermercado, aquela parte de frios, abre o refrigerador e vem um cheiro forte. Então tudo isso a gente tem que identificar dentro do estabelecimento e fazer ali a reclamação necessária, tá bom? Então a gente verifica se tem algum tipo de umidade no balcão, porque isso também pode demonstrar que o freezer não está gelando, ele pode estar vazando ali essa parte de gelar, né? Ele pode não tá acomodando certos os alimentos, e isso pode causar um problema para a saúde dos consumidores, tá? Então, por exemplo, o consumidor que ele identifica esse produto, ele pode sim fazer reclamação na vigilância sanitária. Então, quando a gente tem um produto lá, um alimento congelado que não está num freezer bom, por exemplo, ele pode estragar, e esse produto pode causar um dano à saúde deste consumidor, tá? Os produtos enlatados. Produtos enlatados, a gente já verifica o quê? Eles são produtos que geralmente, duram mais tempo, né? Porque eles são enlatados e passam ali por acondicionamentos químicos também, para poder poder durar mais tempo. Porém, a gente tem que identificar quando esse produto ele estiver enferrujado, quando ele estiver amassado, estufado, tudo isso pode indicar que o produto lá dentro já não esteja bom, tá? A gente também tem que tomar cuidado depois que a gente faz a compra. Por quê? A gente compra um produto enlatado, a partir do momento que a gente abre este produto, a gente já deve colocar ele em outro local, como por exemplo, a gente pegar uma lata aberta, colocar na geladeira e verificar sempre no rótulo que deve constar em quanto tempo esse produto deve ser consumido. Então, o produto ele também tem uma regra de consumo. Então, quanto tempo esse produto vai ser consumido? Geralmente deve estar, né, na própria embalagem, no próprio rótulo do produto, demonstrando quanto tempo que esse produto ele deve ser guardado daquela maneira, dentro da própria lata, por exemplo, dentro de uma geladeira. Ou ainda quando a gente tira o produto e passa ele para uma outra vasilha, né? Então a gente verifica ali se essa vasilha está vedando bem. Por quê? Porque tudo isso vai servir depois que a gente já comprou o produto, depois que o consumidor já adquiriu o produto estava ok, tá certo, não tem nenhum cheiro ruim, está no prazo de validade bom, o sabor está mantido, o peso está tudo correto. Então aí, a partir desse momento, passa para o consumidor, né, ele poder guardar este produto de forma correta, e isso deve ser verificado lá nas embalagens, que devem estar ali impressas quais são as formas de acomodações, né, deste produto. O leite, ele também tem regras, porque a gente tem um leite pasteurizado, o leite longa-vida, né, a gente tem leite em pó, em caixa, em pó, em lata. Então, a gente tem que verificar também
quais são os períodos de validade deste leite, tá? Então, geralmente, o leite pasteurizado, ele tem uma duração de 36 horas. E aqui a gente trata dessa duração, desta validade, com o produto fechado, sem ter aberto ali o pacote de leite, por exemplo, que também estará indicado lá na embalagem quanto tempo que aquele leite pode ficar aberto na geladeira, por exemplo. Então, o leite pasteurizado geralmente tem 36 horas, e aí a gente tem que verificar data de validade, que está impresso, né, no rótulo, quando que ele foi colhido, por exemplo, quando que ele foi retirado, né, da vaca, o leite, e não colhido. O leite longa-vida, ele deve ser guardado, ele pode ser guardado por até 4 meses, e aqui dentro da caixinha, sem ter aberto ainda. O leite em pó enlatado, ele pode ser guardado de 12 a 18 meses, então os produtos enlatados, eles duram mais, né? E o leite em pó, quando ele está em caixa, ele pode ser guardado por até 9 meses. Porém, isso aqui são regras que podem variar de fabricante, né, de produtor para produtor. Então, vai verificar ali dentro da própria embalagem qual que é o verdadeiro, né, qual que é o real prazo de validade desses produtos. E lembre-se, na embalagem deve estar constando tudo isso. Caso não esteja constando, cabe uma reclamação aos órgãos de defesa do consumidor. Bom, pessoal, nossa aula por hoje é só. Eu aguardo vocês para a continuidade do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Até mais!